Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, como é bom estarmos juntos de novo aqui. O nosso tema hoje é Aprendendo de Cristo nas Tempestades. Você já deve ter assimilado isso, que aprendemos muito do Senhor, da vontade do Senhor nosso Deus para as nossas vidas nas tempestades. E um hino do nosso cenário fala muito disso. É o hino 254, Sossegai, que conta a história do mar revolto e de como Deus, como Cristo nos sustenta e como podemos aprender dele nas tempestades da vida. Vamos lembrar que esses nossos estudos fazem parte de uma série, Um Caráter Moldado por Cristo é o tema, são estudos bíblicos sobre a vida do apóstolo Pedro. Vamos cantar o hino 254 dos nossos hinários. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu andar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo céu e mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai,
Vamos orar, queridos? Pai querido, obrigado, porque nós podemos sempre ouvir a voz do Senhor nos dizendo estas palavras: sossegai, tenha paz, não temas, em meio às crises e às tempestades da nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque nunca estamos sós. Obrigado, ó Deus, porque a nossa esperança não está firmada, baseada em coisas aqui terrenas que passam, que não perduram, mas a nossa esperança é Cristo. Obrigado, ó Deus. Dá-nos da tua paz que tanto precisamos e conduz, ó Deus, as nossas vidas. Agora, ó Deus, mais uma vez te pedimos a bênção para entender a tua palavra. Que teu Espírito, ó Deus, trabalhe, abra o entendimento de cada um de nós e coloque lá, ó Deus, a mensagem do Senhor e assim possamos, alinhados com a tua mensagem, com a tua vontade, viver, ó Deus, os nossos dias aqui para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, vamos agora iniciar o estudo de um outro texto, ainda falando sobre a vida de Pedro, dentro do nosso tema, né? Um caráter moldado por Cristo, e agora, no entanto, em outro texto. Agora no Evangelho de Mateus, peço que você abra sua Bíblia lá, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Eu vou ler, peço que você acompanhe aí a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, em Leipzig, na Alemanha, há um monumento dedicado a Johann Wolfgang von Goethe. Pelo menos é assim que eu acho que se pronuncia. Ele, von Goethe, além de estadista alemão, foi também uma das figuras mais importantes da literatura da Alemanha, da literatura germânica. Fausto, por exemplo, é uma de suas obras clássicas e bem conhecidas aí para aqueles que se aventuram no ramo da literatura, né? E um traço curioso na estátua erigida ali em homenagem a esse homem é que a cabeça de Goethe está voltada na direção da universidade e os seus pés, no entanto, estão apontados para uma cervejaria. Que imagem é essa, né? É uma imagem contundente, uma imagem que expressa lealdades concorrentes, não é? A cabeça voltada para a universidade, os pés, no entanto, voltados para uma cervejaria. A cabeça querendo uma coisa, mas o coração estando em outra coisa. Irmãos, assim também é com cada um de nós. Todos nós lutamos contra lealdades conflitantes diariamente.
Nós professamos fé em Jesus, por exemplo, mas nos distraímos pela atração da natureza pecaminosa do nosso coração, pela pressão das circunstâncias, e esses ventos contrários guerreiam incessantemente pela nossa lealdade, nos levando não poucas vezes até à exaustão. Alguns nem ficam mais em pé, espiritualmente falando. Não são raras as vezes, então, que nos sentimos impotentes, como se a nossa fé em Deus simplesmente não fosse poderosa o bastante para resistir às tempestades, sabe? A cabeça quer uma coisa, mas o coração quer outra. Conflitos de lealdades. Esses conflitos podem nos tornar miseráveis. Então, como responder com fé quando as tempestades são fortes o bastante para nos fazer naufragar? É exatamente sobre isso que nós aprendemos no texto que lemos hoje. Pedro, vamos lembrar, ele está nas mãos de Jesus. O Senhor está esculpindo nele, Deus está esculpindo nele o caráter de Cristo. E como nós já vimos, Simão era uma pedra bruta quando Jesus o encontrou, o chamou, entrou no coração dele. Depois, quando foi para sua casa e também o acompanhou num dia de trabalho. Já analisamos tudo isso. O objetivo é tornar Simão em Pedro, pedra bruta, em caráter forjado, em caráter formado. Isso envolve cada cantinho, cada circunstância de nossa vida, e inclusive as tempestades pelas quais nós passamos. Como nós podemos ser vitoriosos na nossa caminhada cristã, lidando com essas lealdades conflitantes, não é? Como é que nós podemos seguir a Cristo sem nos distrairmos com os adversários à nossa volta? O mundo, esse sistema sem Deus, a carne, a nossa natureza de pecado e o próprio diabo, inimigo das nossas almas. Como ser discípulo de Jesus com a cabeça, mas também com o coração, sem sermos abatidos e varridos pelos vendavais. Até porque os vendavais podem ser tentações ou provações até. Nesse momento da vida de Pedro, aqui narrada no texto lido, Jesus vai ensiná-lo como enfrentar e como sobreviver a uma tempestade. E havia ali uma tempestade interna e uma tempestade externa. Você já reparou que é assim com todos nós? Temos lealdades conflitantes, conflitos de lealdades, mas a coisa ainda é pior, mais grave, se avoluma, porque essas tempestades podem ser tanto internas quanto externas. A interna estava no coração de Pedro, como a gente já falou, a sua lealdade conflitante ali dentro dele. A externa estava no vendaval ali no mar. E aí entra o conflito de lealdade sobre a postura e a reação dele no meio ali da tempestade, no meio ali do vendaval, né? Para ser um homem de caráter esculpido por Cristo, Pedro precisará aprender o segredo para suportar os ventos contrários. É, na verdade, um exercício de fé para superar os nossos conflitos internos e externos. O caráter cristão é forjado por ventos contrários da vida, irmãos. E a fé é indispensável para suportá-los sem perder a doçura, vamos dizer assim, sem perder a esperança e o amor. Até porque, você já reparou nisso, tempestades tendem a nos tornar amargos. Os vendavais da vida, os ventos fortes, as ondas que se abatem sobre nós nessa vida, elas têm a tendência de nos tornar gente amarga, gente desiludida, até rancorosa. Poucas são as pessoas que aprendem com as tempestades. E nós precisamos aprender de Cristo nas tempestades. Poucas são as pessoas que se deixam transformar para melhor, né? Esses são os que exercitam a fé na graça futura de Deus, como afirma John Piper, né? A graça que no olho do furacão a gente ainda não enxerga, mas que está presente, está sendo derramada. A graça, e nós vamos experimentar logo ali, é a graça futura de Deus. Antes de nos aprofundarmos no texto, nós precisamos fazer aqui, irmãos, algumas observações sobre tempestades, as tempestades da vida, a partir desse episódio. Até porque foi o próprio Jesus que fez
dessa tempestade ali no Mar da Galileia um protótipo das tempestades da vida, né? Então, primeiro, vemos aqui que apesar dos discípulos não poderem ver Jesus orando lá no monte, Jesus não os perdeu de vista. Essa é a primeira lição. Jesus podia vê-los. Jesus sabia qual era a latitude e a longitude exata do barco ali. O Senhor não perdeu de vista as coordenadas geográficas dos discípulos, não é? O texto correlato de Marcos nos deixa muito clara essa verdade. Marcos capítulo 6, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Verso 48 ali, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Ele viu os discípulos remando. Então, apesar dos discípulos não poderem vê-lo, ele, Cristo, nunca os perdeu de vista. Você já deve ter notado que as tempestades da vida tendem a esconder de nós o rosto de Deus, né? O Senhor, no entanto, jamais, nunca nos perde de vista. Ele nos observa, monitorando todos os nossos movimentos. Descanse seguro nesta verdade, meu irmão, minha irmã. É mais importante que Deus nos veja, não é? Do que nós o vejamos. E Ele nos vê, Ele sempre nos vê. Confie então, Ele sempre nos verá remando com dificuldade quando o vento contra nós soprar. Ele nos monitora. Mas em segundo lugar, uma outra lição é que os discípulos estavam no meio da tempestade por terem obedecido às instruções de Jesus. Veja bem, eles estavam ali enfrentando as fortes ondas, o vendaval, tempestade mesmo, por estarem obedecendo a Cristo. Quando atravessamos tempestades, geralmente nós somos tentados a pensar em duas alternativas apenas, né? Ou estamos, então, isso significa que ou estamos em desobediência à vontade de Deus, como foi o caso de Jonas, o profeta Jonas, né? Deus mandou ele para cá, ele foi para lá, e por isso veio a tempestade. Ou então nós somos tentados a pensar, estamos sendo atacados pelo diabo, né? Esse episódio, irmãos, aqui de Mateus 14, nos revela uma terceira via, uma terceira alternativa, né? Que quase nunca vem à nossa mente. Os discípulos estavam no meio da tempestade por obedecerem. Justamente por terem obedecido às instruções de Jesus. Nós vemos aqui nos versos 22 a 24, acompanhe aí, eu vou ler numa outra versão. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Olha aqui as instruções, a ordem de Jesus. Verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, tempestades nem sempre revelam que nós estamos fora da vontade de Deus, em rebelião contra Deus. Não significam necessariamente que Deus esteja pesando a mão nos seus filhos, né? Também, tempestades nem sempre são obra de Satanás. O que esse episódio na vida de Pedro nos revela, irmãos, é que muitas vezes as piores tempestades que enfrentamos são decorrentes da obediência à vontade de Deus. Se você não tinha reparado, abra os olhos para isso, compreenda isso, assimile isso. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Em Atos capítulo 20, ele fala no verso 22 até o verso 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Mesmo que o diabo despeje sobre nós as piores tempestades, ele jamais vai fazer alguma coisa à parte do soberano desejo e controle de Deus. O livro de Jó, a experiência de Jó demonstram isso de forma muito clara.
É verdade, irmãos, que quem semeia vento, colhe tempestade, né? Igualmente verdadeiro, no entanto, é que algumas das piores tempestades que nós enfrentamos são decorrentes da obediência à vontade de Deus. Vejam só. Uma terceira lição que temos aqui no texto é que a causa do medo se torna em fonte de conforto e de alegria na vida daquele que crê. Versos 25 a 27 aqui do texto de Mateus 14. Veja aí, a partir do 25. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos não reconheceram Jesus, mas ele estava a caminho para ajudá-los. Esse fantasma era, na verdade, uma bênção escondida de Deus. Então, essa é a lição. A causa do medo se torna em fonte de consolo e alegria na vida daquele que crê. Más notícias que recebemos, situações assustadoras que nós enfrentamos, enfim, circunstâncias, momentos que tantas vezes nos fazem, a princípio, temer, podem muito bem ser Cristo simplesmente colocando seus braços ao nosso redor, Cristo acenando para nós, Ele vindo ao nosso encontro. A causa do medo periodicamente se torna em fonte de consolo, de alegria. Cristo age e se move, irmãos, de formas misteriosas. E a quarta e última lição é que Cristo chegou na hora certa. Você já reparou nisso, né? Alguma vez você já teve a impressão de Deus estar atrasado para agir em seu favor? Pedro também experimentou o sabor amargo desse sofrimento, né? Versos 24 e 25 aqui. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Fustigado pelas ondas, a considerável distância da terra, e nada de Jesus aparecer. Aliás, irmãos, ele só foi aparecer na alta madrugada. É a quarta vigília da noite, como a gente lê, né? Nessa versão. Entre 3 e 6 horas da madrugada. Se nós levarmos em conta que eles embarcaram por volta das 18 horas, é provável então que eles estivessem já ali há no mínimo 8 horas. 8 horas ali no mar, sendo varridos para lá e para cá, jogados, lançados para lá e para cá por aquela tempestade. 8 horas lidando com uma tempestade em alto mar. A tempestade os impedia então de progredir. Eles já estavam exaustos, desesperados. Se sentiam como se tivessem recebido de Jesus um mandamento que não conseguiriam cumprir, né? Jesus disse: vá para o outro lado, enquanto eu me despeço aqui da multidão. Eu creio que eles já estavam pensando: olha, não vamos conseguir isso não. Porém, irmãos, foi na hora de maior desespero que o Senhor Jesus chegou. Jesus sabia que eles não suportariam mais do que aquilo. Cristo sempre chega na hora certa. E para encerrar, eu quero chamar a atenção sua para um ponto específico. Eu creio que aqui nós temos várias lições e peço a Deus que pelo seu Espírito aplique na sua vida aquilo que mais você precisa. Mas eu gostaria aqui de chamar a sua atenção, repito, para um ponto. Que é possível estar obedecendo a Cristo e justamente por causa disso estar no meio da tempestade. Isso aqui desbanca, né, qualquer ponto da famigerada teologia da prosperidade, né, que diz que aquele que segue a Cristo, tempestades nem o alcançam, né? Ele sempre está ali voando como águia nas alturas, né? De forma alguma isso é verdade. Repito, é possível estar obedecendo, vivendo em obediência a Cristo e justamente por causa disso estar no meio do vendaval. É um mito, então, um engano, pensarmos que se estivermos fazendo aquilo que Deus quer para a nossa vida, tudo se abrirá à nossa frente. Muitos cristãos pensam assim, né? Não, eu estou buscando a Deus, estou levando Ele a sério. Então as coisas vão assim. É que nem o povo diante do mar vermelho. Tudo vai se abrir
miraculosamente. As portas vão ficar escancaradas, o céu vai estar sempre azul, o sol sempre brilhando. Irmãos, isso é uma ilusão. As coisas não são assim. Os discípulos foram surpreendidos por um grande vendaval ali no meio do mar. As ondas se levantaram contra eles, justamente por terem obedecido a Cristo. Então, não meça a sua vida cristã, a sua fé, pelos momentos de quietude. Muitas vezes, os momentos mais difíceis é que mostram que, de fato, estamos caminhando dentro do querer de Deus. Pense nisso, medite nisso, nestas coisas. Que Deus abençoe a sua vida em tudo. Abençoe a sua família. Aliás, vamos orar agora com as nossas famílias e até a nossa próxima devocional, se assim Deus permitir. Forte abraço.